Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática do Zero. Hoje iremos resolver a parte de Física da prova da FADESP do processo seletivo de 2021 do Forma Pará. A primeira questão nos diz que uma máquina de bater açaí faz girar os caroços de açaí em uma frequência de 500 RPM. Se o raio da circunferência descrita pelos caroços é de 15 cm, o módulo da velocidade linear deles é de aproximadamente... Bom, como a máquina de bater açaí ela tem um movimento circular, nós iremos utilizar o movimento circular uniforme. Como nós queremos a velocidade linear, então nós vamos utilizar a seguinte fórmula: velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Esta é a equação da velocidade linear, certo? Observe que nesta equação nós não temos a frequência que é descrita na questão, uma frequência de 500 RPM. Nós sabemos apenas o raio, que é de 15 centímetros. Então, nós vamos recorrer à equação da velocidade angular, que nos diz que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Agora só é substituir. Velocidade angular é igual a 2π vezes os 500 RPM, que são 500 rotações a cada minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Então, a velocidade angular é igual. Eu posso cortar esses dois zeros. 2 vezes 50, 100π sobre 6. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 50π sobre 3. Essa é a minha velocidade angular. Substituindo na equação da velocidade para o movimento circular uniforme, nós temos que velocidade é igual a 50π sobre 3 vezes o raio, que é de 15 centímetros, ou seja, 0,15. 0,15 dividido para 3 é igual a 0,5. Velocidade é igual a 50π vezes 0,05. 50 vezes 0,05 é igual a 2,5. O valor de π é 3,14. Então, a velocidade vai me resultar em aproximadamente 7,85 metros por segundo. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima questão. O uso de mangueiras na arborização de cidades tem como ponto negativo o fato de que os frutos podem cair, atingir os transitantes ou veículos. Para estimar a força de impacto, podemos considerar que uma manga de 200 gramas cai de uma altura de 20 metros. Supondo que a manga em uma colisão leva 2 milésimos de segundo entre o instante de início do contato e o instante em que é parado. O módulo da força média de impacto entre esses dois instantes é de aproximadamente, não sabemos, dada a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então como a questão nos pede força, nós temos que a força é igual à massa vezes a aceleração. A massa da manga nós já temos, 20 gramas. Falta a aceleração. Para conseguirmos essa aceleração, nós iremos utilizar a equação do lançamento vertical no movimento uniforme variado. A equação nos diz que a altura
é igual à altura inicial mais a velocidade vezes o tempo mais a aceleração, que aqui no caso é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, tudo isto dividido por 2. Essa equação vai nos dar a aceleração a qual nós precisamos. Observe que, como o movimento é vertical e nós pretendemos essa aceleração, o g é igual à minha aceleração, correto? Então, como eu pretendo encontrar a aceleração, nós iremos substituir. A altura é igual a 20 metros. A velocidade não é dita na questão, então é zero devido ao início do movimento a manga está parada. A altura inicial também é zero, zero. A velocidade zero vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, aqui nós vamos utilizar 2 milésimos de segundo, 2 ao quadrado sobre 2. Como tudo isso aqui é zero, vai sobrar apenas que 20 é igual à aceleração vezes 4, que é o resultado de 2 ao quadrado sobre 2. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Isso vai me resultar em 40. E esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. 40 sobre 4 é igual à minha aceleração. Ou seja, a aceleração é 10. Como nós utilizamos a nossa unidade de tempo em milésimos, nós devemos apenas escrever 3 zeros no nosso resultado. Ou seja, a aceleração é de 10.000 metros por segundo ao quadrado. De posse dessa aceleração, nós podemos encontrar a força de impacto da manga, utilizando a equação da força. Força é igual a massa de 200 gramas, que é 0,2 kg, vezes a aceleração, que é 10.000 metros por segundo ao quadrado. Como isso é uma multiplicação, eu posso cortar os zeros. Posso cortar um zero desse com um zero desse. Então, a força é igual 2 vezes 1, 2. Conta quantos zeros sobrou no sistema. 1, 2, 3. A força é de 2.000 newtons. Letra D. Vamos para a próxima questão. Um dendrômetro é um equipamento utilizado para medir o perímetro de tronco de árvores. Funciona por meio de uma cinta que envolve o tronco e é mantida em posição por uma mola. Em geral, a diferença entre a dilatação térmica da cinta e a dilatação térmica do tronco deve ser levada em conta para corrigir a variação medida desse perímetro. Um dendrômetro de cinta de aço que tem o coeficiente de dilatação linear igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 5, foi instalado em uma árvore cuja madeira verde tem coeficiente de dilatação linear de 2,0 vezes 10 elevado a menos 5. No momento da instalação, o perímetro do tronco media 500 milímetros, em temperatura de 30 graus. Depois de 18 meses, foi realizada uma medida em um horário em que a temperatura ambiente era de 20 graus Celsius, e o dendrômetro registrou que o perímetro do tronco havia aumentado 10 milímetros. Nessa situação, verifica-se que a correção do aumento do perímetro devido à mudança de temperatura é de aproximadamente uma das questões abaixo. Bom, como essa é uma questão de dilatação linear, nós temos que observar o que o comando da questão nos diz. Essa parte é importante, que
Em geral, o que a gente deve fazer? A diferença entre a dilatação térmica da cinta e a dilatação térmica do tronco deve ser levada em conta para corrigir a variação, certo? O que a gente está procurando? A gente está procurando, nessa situação, nós estamos procurando essa correção, certo? Então, como a gente está procurando a correção, nós vamos ter que fazer a dilatação térmica da cinta e a dilatação da madeira, correto? A equação da dilatação linear, ela nos diz que a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes alfa, que é a constante de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Nós vamos utilizar a equação para os dois casos. Bora fazer primeiro para o dendômetro. A dilatação para o dendômetro vai ser a seguinte: a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial de 500 milímetros vezes a constante linear do aço, descrita como 1 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura é de 10 graus Celsius. Então, a minha variação de comprimento é igual 500 vezes 10 vai dar 5.000 vezes 10 elevado a menos 5. Nós vamos contar o que está da primeira casa decimal para trás, da primeira casa para trás, e levar para o expoente. Ou seja, a variação de comprimento é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5. Conta tudo que está da primeira casa para trás. 1, 2, 3, mais 3. Ou seja, a variação é de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui para o dendômetro. Agora nós vamos fazer o da árvore. A variação da árvore, comprimento inicial é os mesmos 500 milímetros, vezes a constante, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. 2 vezes 10 elevado a menos 5. A variação de temperatura é a mesma. Ou seja, para a árvore, é 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. Conta quantos zeros tem no sistema. 1, 2, 3. Vezes o 10 elevado a menos 5. Observa que, como eu vou ter que fazer a subtração no final, então, para a gente conseguir fazer essa subtração sem problemas, esse número da base 10, o expoente da base 10 tem que ser o mesmo, correto? Então, a minha variação é igual a 10. Vamos contar apenas 3 zeros para colocar no expoente para poder ficar igual a menos 2, para poder fazer a subtração aqui do outro lado. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3. Ou seja, a minha variação vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Então, agora nós podemos usar o que a questão nos diz, que em geral a diferença entre a dilatação térmica da cinta e a dilatação térmica do tronco deve ser levada em conta para corrigir a variação. Então, nós vamos fazer a subtração. Vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 2, menos 5 vezes 10 elevado a menos 2. A gente pode colocar como
essa parte aqui do 10 elevado a menos 2 se repete em ambos, a gente pode colocar em evidência. Então, vai ficar 10 menos 5 vezes 10 elevado a menos 2. 10 menos 5 é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, essa aqui é a resposta que a gente está procurando. Aqui na letra B. Próxima questão. O calor específico da polpa de açaí é de aproximadamente 0,45 caus por grama. Sabendo-se que a temperatura da polpa é reduzida por contato com o gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, e que a temperatura inicial da polpa de açaí é de 25 graus, e ignorando a troca de calor com o ambiente de armazenamento, a quantidade aproximada de gelo que vai derreter para resfriar 10 kg de polpa de açaí até a temperatura de conservação para a venda, que é de 5 graus Celsius, é de aproximadamente uma das questões abaixo. Dado o calor latente da fusão do gelo igual a 80 caus por grama. Bom, pessoal, essa é uma questão de troca de calor. A troca de calor, ela nos diz que a soma das quantidades de calor, sejam elas sensíveis ou latentes, tem que ser igual a zero. Bom, o calor sensível, pessoal, é o calor que apenas aumenta ou abaixa a temperatura, que é o caso da polpa de açaí. Vai ser regida pelo calor sensível, porque ela só vai aumentar e baixar a temperatura. Já o calor latente é o calor que causa mudança no estado físico. E esse vai ser o calor que vai sofrer o gelo, né? Porque o gelo ele vai derreter e vai ter a mudança do estado físico. Então, a equação do calor sensível é igual. Calor sensível é igual a C, que é a constante, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. E a equação do calor latente é igual a massa vezes a constante E. Correto? Então é isso que nós vamos utilizar aqui. A soma delas tem que ser igual a zero. A gente poder resolver a nossa equação. Então vamos escrever a equação. A equação me diz que o calor sensível vai ser o primeiro. C vezes a massa vezes a variação de temperatura mais a massa do gelo vezes a constante L, tudo isso tem que ser igual a zero. A constante do calor sensível que a questão nos dá é 0,45. A massa é de 10 quilos. A massa do açaí que vai ser resfriada. 10 quilos é a mesma coisa que 10.000 gramas. Mas a variação de temperatura, ela nos diz que a temperatura inicial é de 25 graus e que a temperatura final é 5 graus. Então, vai ser 5 menos 25. Mais a massa de gelo é o que eu quero saber, vezes a constante do gelo, que é 8. Tudo isso é igual a zero. Então, pessoal, 0,45 vezes 10.000 vai dar 4.500. Vezes a minha variação de temperatura, que vai ser menos 20. Isso mais a massa vezes 80 igual a zero. 4.500 vezes 20 vai me resultar em menos 90.000, porque aqui é negativo.
90.000 mais a massa vezes 80, que é igual a 0. Esses 90.000 vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, eu vou ter que a massa vezes 80 é igual a 90.000. Esses 80 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a massa é igual a 90.000 sobre 80. Eu posso cortar 2 zeros. 9.000 dividido para 8, que vai me resultar em 1.125 gramas, o que dá aproximadamente 1,1 quilos aqui na letra B. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 25. A próxima questão me diz que o Ingenuity é um pequeno helicóptero solar robótico que opera em Marte. Como parte da missão Marte 2020 da NASA. Seu peso médio na superfície da Terra é de 18 newtons. O raio da Terra é aproximadamente 2 vezes maior que o raio de Marte, e a massa da Terra aproximadamente 10 vezes maior do que a massa de Marte. O peso do helicóptero Ingenuity na superfície de Marte é de aproximadamente uma das questões abaixo. Bom, para a gente conseguir resolver essa questão, nós vamos ter que recorrer à equação do peso. O que é peso, pessoal? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Como o helicóptero, segundo a questão, pesa 18 newtons na Terra, nós vamos ter que descobrir a massa dele para substituir na nova equação do peso para Marte. Bom, aqui eu sei que o peso dele é 18 newtons na Terra. A massa eu não sei, a gravidade aqui é aproximadamente 10. Ou seja, a massa é igual a 18 dividido por 10. Ou seja, a massa é igual a 1,8 kg. Correto. Agora a gente vai precisar descobrir a gravidade de Marte. Tem duas maneiras de se fazer isso. Ou saber a gravidade na hora da prova, que vai ser aproximadamente 4, ou através da dedução. A gravidade de qualquer planeta é igual à constante gravitacional g vezes a massa desse planeta sobre o raio ao quadrado. Essa equação ela descreve a gravidade de qualquer planeta, correto? Então, nós vamos tirar as informações que a questão nos dá para descobrir a gravidade de Marte. Eu sei que a nossa gravidade aqui é 10, beleza, vezes a constante gravitacional. Observe que a questão nos diz que o raio da Terra é aproximadamente 2 vezes maior do que o raio de Marte. E a massa da Terra é aproximadamente 10 vezes maior do que a massa de Marte. Então, eu sei que 10, que é a gravidade da Terra, é igual a massa, que vai ser 10 vezes maior, 10 vezes a massa, sobre o raio, é 2 vezes maior, 2 vezes o raio ao quadrado. Ou seja, 10 é igual a constante gravitacional, então 10 vezes a massa, sobre 2 ao quadrado, 4, r ao quadrado é igual a r ao quadrado. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir esse 10 por 4. Então, eu vou ter que 10 é igual a constante gravitacional, vezes, quanto é 10 dividido para 4? 2,5, vezes a massa sobre o raio ao quadrado. Esse 2,5 que está multiplicando, ele pode passar dividindo.
ou seja, 10 dividido para 2,5, isso é igual a gravidade vezes a massa sobre o raio ao quadrado. 10 dividido para 2,5 é igual a 4. Então, a nossa gravidade de Marte vale 4. De posse dessa informação, nós podemos substituir na equação do peso para Marte. Então, bora ver aqui em Marte. Em Marte, o peso do meu helicóptero vai ficar igual a massa dele de 1,8 vezes a gravidade, que é 4. O peso vai ficar igual a 7,2 newtons, aqui na letra D. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Deixe seu like, ative o sininho para mais notificações de questões da Banca FADESP e de outros concursos e processos seletivos que virão. Muito obrigado, deixe seu like.